Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a nova tabela e o novo cálculo do INSS na folha de março de 2020. Em janeiro de 2020, nós tivemos essa primeira tabela que tem vigência até 29 de março de 2020. Uma tabela muito parecida com as últimas dos últimos anos. Nós temos a primeira faixa de INSS que é de 8%, a segunda faixa de INSS que é de 9%, e a terceira faixa do INSS que é de 11%. A partir de 1º de março de 2020, nós contamos com uma tabela de 4 linhas, são 4 faixas, e é uma tabela progressiva, onde nós devemos iniciar, independente do salário do funcionário, sempre calculando a primeira faixa. Isso vai ficar mais claro quando nós entrarmos ali no cálculo da edição da folha. Então, essa tabela ela tem uma novidade aí dentro das últimas tabelas, né? Porque ela inicia a partir de 7,5%, a segunda linha já é 9%, depois 12% e finaliza com 14%. Vamos ao cálculo então para ficar mais fácil o nosso entendimento. Aqui na edição da folha, eu deixei a memória de cálculo aqui em cima para facilitar a visualização. Então, nessa primeira folha aqui, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trabalhar aqui com um salário de 1 centavo. E aí, no INSS, nós vamos ter a base de 1.037. Por que isso? Eu criei uma base abaixo do 1.045. São aquelas situações, por exemplo, que o funcionário não trabalhou todos os dias do mês, ou por falta, ou porque o mês realmente não foi completo. E aí, atinge lá uma faixa abaixo dos 1.045. Entre 0 e 1.045, 7,5%. Então, estaria o cálculo, 1.037,32. Ele achou lá na tabela os 7,5%. E calculou 77,79, que é o valor do nosso INSS da folha. A partir de agora a gente vai fazer uma mudança nesse salário. Vamos aumentar aqui para R$ 1.050, só para que nós possamos deixar o cálculo mais fácil de visualizar. Aqui nosso objetivo é atingir a segunda linha, segunda faixa de INSS. Então nós temos aqui o desconto do INSS com uma base de R$ 2.087,31, menor do que os R$ 2.089,60, que é o limite da segunda faixa. Então ele jogou lá os 9%. E o que é importante agora é a gente reconhecer o que eu falei no início, que pela tabela progressiva nós temos que começar com os 1.045 em cima da 7,5%. Então isso aqui passa a ser quase que uma base, é sempre manter esse cálculo aqui, 78,37. Depois eu pego o valor do teto que nós atingimos, 2.087, e trago esse teto para cá, 2.087 menos a primeira faixa que nós já calculamos. Sobrou 1.042,31, aplico os 9%, que é essa segunda faixa, deu 93,80 somente a segunda faixa. E o INSS que esse funcionário vai ter retido é justamente a soma dos dois, né? Da primeira faixa e da segunda faixa, 172,17. Para nós vermos como ficaria, né, na terceira faixa, nós vamos aumentar esse salário de R$ 1.050 para R$ 2.000. Vou deixar o sistema fazer o cálculo. Já vamos ver que houve ali no desconto do INSS uma mudança, já está nos 12%. Então a base do INSS 3.037,31, menor do que o teto dessa terceira faixa, que é 3.134,40. E aí o sistema vem e calcula a primeira faixa, a segunda faixa e por último a terceira faixa. Então, seguindo, ele fez o 1.045 vezes 7,5, encontrou o resultado. Os 2.089, tá? Porque o 2.089 é o limite da segunda faixa. Como deu 3.037, ele joga o limite. Menos os 1.045 da primeira que nós já calculamos, sobrou 1.044,60, vezes 9%, 94,01. E aí ele vem para o valor total. Nesse caso, como é abaixo dos 6.101, fica na terceira faixa mesmo. E aí 3.037,31, menos os 2.089 da segunda faixa, sobrou 947,71, que vai ser multiplicado pelos 12%, 113,72. O total do INSS desse colaborador seria R$ 286,10, conforme nós vimos no cálculo abaixo. E agora, para a gente ter um funcionário acima de todas as faixas, eu vou jogar um salário de 7.000. Ele vai somar com a nossa comissão e com o nosso DSR. Gente, é óbvio que aqui a comissão ela está um valor fixo, tá? Eu não coloquei ele para calcular mais nada, a comissão é fixa e o DSR também fixo. A única coisa que ele está variando é o INSS
e o desconto do imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte. A partir de agora a gente tem então a última tabela, na última faixa da tabela, 14%. A soma total da base foi 8.037,31. Então ele vem de novo para aquele cálculo faixa a faixa. Já entendemos a faixa 1, já entendemos a faixa 2, ele aplica o máximo dessa faixa e diminui a primeira. Já entendemos a faixa 3, ele também aplica o máximo dessa faixa diminuindo da faixa 2. E por último ele aplica a faixa 3, 6.101 diminuindo a faixa 4, né? Aplica o máximo da faixa 4 diminuindo a faixa 3. O restante, 2.966,66, ele multiplica pelos 14%. Então, nessa faixa R$ 415, soma-se a todas as outras demais faixas, primeira, segunda e terceira, e o total de INSS descontado desse colaborador, R$ 713,08. Esse era o cálculo da tabela progressiva que nós precisávamos entender. Espero que tenha ficado claro para todos. Caso seja necessário, tem o nosso contato aqui ao lado, pode chamar via WhatsApp, tá? Pode dar uma ligada também. Lá na universidade, dentro do Mediatek, tem também informações, pode ser feito o acesso aos vídeos gratuitos que tem lá. Temos informações no blog da Mastermark também. E caso você esteja precisando de informações de como trabalhar home office, nós temos várias opções gratuitas para vocês. É só chamar no WhatsApp que a gente está à disposição. Boa semana de trabalho, cuidem da saúde, fiquem em casa e contem conosco.